Olá, alunos do nono ano. De fato, agora iniciaremos o terceiro bimestre e não se preocupe com relação ao material, caso vocês não tenham recebido, é apenas a introdução ao conteúdo. Não precisa ninguém ficar aperreado, vou buscar o material, se caso não tiverem recebido, né? É apenas a introdução ao conteúdo. A unidade que a gente vai trabalhar, essa terceira unidade, é viver com sustentabilidade. E com relação a isso, a Positivos sempre gosta de iniciar o capítulo, a unidade, com uma interpretação de determinada imagem, né? Então, sem mudar essa metodologia no sentido, né, de interpretação, ele já colocou logo no início da unidade alguns questionamentos ao lado aqui, né? Uns questionamentos e uma imagem de um pé formado por uma folha, né? Então, o que essa imagem quer interpretar? Está querendo nos passar, quer dizer, né? Então, vamos interpretar a imagem. Vamos primeiro debater a respeito dos questionamentos, que a gente vai poder explicar essa imagem de fato, né? No primeiro quesito, está perguntando: a tecnologia liberta ou escraviza as pessoas? Então, a gente pode pensar assim: a questão da imagem de um pé formado por uma folha. Então remete ao quê? A pegadas ecológicas, né? O que a gente marca, o que a gente deixa de marca no planeta. Então a gente vai iniciar o debate com esse questionamento. Será que a tecnologia nos liberta ou nos escraviza? Será que a tecnologia traz algum malefício para o meio ambiente? Será que existem resíduos nessa tecnologia que podem trazer prejuízos ao meio ambiente, à questão ambiental? A questão do consumo, quem consome muita mercadoria eletrônica, por exemplo, será que esse consumismo desses instrumentos tecnológicos vai trazer algum problema para o meio ambiente? Tanto o meio ambiente, eu digo meio ambiente no sentido mais amplo, né? Porque o meio ambiente não é só a natureza, o meio ambiente é todo o planeta, é todo o ambiente que a gente está inserido, o ser humano. Então, o ser humano faz parte desse meio ambiente. O ser humano às vezes tenta se desvincular da natureza, mas a gente faz parte dessa natureza, mesmo a gente vivendo em cidade. Então, a gente está inserido nesse meio ambiente, nesse mundo, né, ambiental. Então, será que a tecnologia escraviza ou nos liberta? Qual o pensamento de vocês a respeito disso? Vocês podem até falar no chat, né? A respeito disso. A gente pode escolher um desses itens para debater. Então, será que a tecnologia escraviza ou liberta você? Se a gente partir da análise, por assim dizer, por exemplo, as pessoas que são viciadas assim, no sentido patológico, né? As pessoas que utilizam o celular ou alguma tecnologia de forma que atrapalha a sua vida social, sua vida acadêmica da escola, por exemplo. Tem pessoas que gostam de determinados jogos eletrônicos e passam muitas horas. Às vezes esquecem de estudar, esquecem de cuidar do próprio corpo, de se alimentar. Acabam passando muitas horas naquele mundo virtual. Então, será que isso não é uma escravidão psicológica? Algo que acaba limitando a vida do ser humano. Você não percebe o que está fazendo, acaba achando que aquilo é algo benéfico, mas você está sendo escravizado por um jogo, por algum instrumento tecnológico. Então tem essas ideias, esses aspectos que a gente pode debater a respeito desse questionamento. A gente pode dizer também, trazer outro argumento, dizer que a tecnologia liberta, no sentido de quê? Que o ser humano, depois que ele se aprimorou sua técnica e sua tecnologia, formou conhecimento científico a respeito da elaboração de determinados instrumentos tecnológicos, ele possibilitou uma vida mais confortável, uma vida mais saudável também, no sentido de quê? Que a medicina hoje em dia se utiliza da tecnologia também para fazer cirurgia, por exemplo, para tentar, por exemplo, uma endoscopia. Precisa de câmeras, precisa de uma sonda com uma câmera que ela vai analisar o trato gastrointestinal, vai passar pelo seu esôfago, vai passar pelo seu estômago e vai ver o que está acontecendo de fato. Coisa que antigamente
quem tinha algum problema relacionado ao estômago sabia que tinha um problema, mas não sabia de fato qual o problema em si que estava acontecendo ali, porque só com a dissecação, quando a pessoa morria, no caso, né? Então, no sentido que agora também tem os dois lados da moeda, né? A tecnologia pode libertar no sentido de melhorar a vida do ser humano, de deixar a vida mais confortável, de aumentar, por exemplo, a produção de alimentos no setor agrário, né? Então, a tecnologia facilitou a vida do ser humano e libertou o ser humano da sua natureza limitada, né? O ser humano é um dos animais mais frágeis que existe. A gente não tem proteção, tantas proteções. A pele da gente é frágil, a gente não tem uma estrutura física tão forte comparado com outros animais. Então a gente se utiliza da técnica e da tecnologia para melhorar a nossa vida e da nossa capacidade cerebral de produzir conhecimento. Se não fosse isso, o ser humano não dominaria o planeta, se fosse apenas baseado nas capacidades físicas, né? Então, de um lado, o lado da moeda, o lado positivo, a tecnologia pode libertar nesse sentido, né, de melhorar a vida do ser humano em diferentes aspectos, tanto da questão da saúde, da questão da produção aumento da produção de alimentos, mas também pode escravizar, podem produzir zumbis, né, no sentido assim, não no sentido literal da coisa, mas no sentido conotativo, né, no sentido que tem pessoas que deixam de viver, deixam de interagir com outras pessoas, só vivem uma vida virtual, uma vida interativa através de algum instrumento, não interage de fato pessoalmente com outras pessoas. Então ela pode escravizar nesse sentido. Pessoas que são viciadas em jogos, em aplicativos. Então tem esse lado da escravização, né, da tecnologia. Então tem os dois lados da moeda. A gente pode escolher esse item para debater no chat, né? A gente pode dizer assim, o lado positivo é esse, o lado negativo é esse. Então é bom que a gente debata no chat, né, pessoal? Que até mesmo serve de eu mensurar a participação de vocês, de saber que vocês estão presentes na minha aula. O segundo ponto. Qual a diferença entre técnica e tecnologia? Anteriormente a gente já tinha falado sobre isso, né? Que eu achava que ia iniciar antes o terceiro bimestre. A gente já tinha falado sobre isso. A diferença de técnica e tecnologia. Eu quero que vocês pesquisem de novo, mas eu vou explicar. A técnica, ela precede a tecnologia. Por quê? A técnica já, desde os primórdios da humanidade, ela existiu. Por tentativa e erro, o ser humano produziu ferramentas. Não existia um conhecimento científico em si. Eles não estudaram, isso acontece de determinada forma. Essa técnica, por exemplo, como fazer fogo, controlar o fogo, o ser humano pré-histórico conseguiu fazer isso. Mas através de tentativa e erro, tentando, não teve um estudo em si. Então a técnica precede a tecnologia. Já a tecnologia remete a um conhecimento científico, algo que foi estudado. Então as pessoas se utilizam de determinada ciência para produzir determinada coisa. Por exemplo, o celular envolve diferentes conhecimentos, diferentes ciências para ser produzido, um aparelho em si, né? A gente não vê a dimensão, não vê essa dimensão tão clara. Mas se a gente para para analisar, um celular para ser produzido precisa da indústria do petróleo, porque o plástico vem do petróleo, né? Então os polímeros vêm do petróleo, o plástico em si precisa da questão do petróleo, de todo o conhecimento relacionado à indústria do petróleo. A parte, por exemplo, de matéria-prima, no sentido de alguns componentes, às vezes precisam de metais preciosos, por exemplo. Eu não sei se vocês sabiam que alguns itens, nos computadores, por exemplo, tem peças que tem ouro no processador, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado agora, mas que eu saiba, o processador tem um pouquinho de ouro lá, uma grama ou meia grama de ouro. Então, determinados elementos que estão presentes na natureza são utilizados para formar um componente. Então, existem diferentes minerais que precisam estar presentes também nessa tecnologia, né, no caso. O conhecimento em si
imaterial, né? Na questão da produção de bens não tangíveis, como que eu não posso tocar no sentido, né? Não tangíveis é porque eu não posso tocar. Por exemplo, o celular tem programas que estão dentro dentro do celular, né? Os programas, os aplicativos. Esses aplicativos são produzidos através do conhecimento, através de um bem não material, um bem imaterial. Por quê? Um aplicativo eu não posso tocar. Ele é fruto do conhecimento de um cidadão que estudou determinada área para produzir aquele aplicativo. Estudou programação, estudou diferentes meios para produzir aquele programa, aquele aplicativo. Então, o celular envolve diferentes indústrias, diferentes formas de trabalho. Tanto o trabalho material, que produz um bem material, que é o celular em si, né, a estrutura física, tanto de bens imateriais, que são conhecimentos produzidos através do intelecto, né? Não é algo que eu posso tocar. Então, tem essa relação. Qual a relação entre tecnologia, conhecimento e poder? Então, qual a relação da tecnologia, conhecimento e poder? A gente pode fazer uma analogia às guerras, né? Durante a Segunda Guerra, diferentes tecnologias foram criadas, né? Então, quem está à frente da tecnologia, a tecnologia produz bens bélicos, ou seja, bens que armas de fogo, por exemplo, tanques, mísseis, até mesmo a bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Essa relação com a tecnologia é uma relação totalmente ligada ao poder, porque quem detém a tecnologia, quem detém o conhecimento para produzir determinada arma, detém o poder. Então ele acaba sobressaindo sobre os demais. Se a gente analisar os países mais desenvolvidos tecnologicamente, eles conseguem produzir bens bélicos muito mais avançados do que um país que ainda tem aquela tradição agrária, né? Por assim dizer. Então, tem essa relação da tecnologia com o poder e o conhecimento. Uma tecnologia depende do conhecimento, do estudo, para ser produzida. Então, tem toda essa relação. O quarto item: quais os impactos o nosso modo de vida pode trazer ao planeta? Então, a questão da pegada, né? A questão da imagem, né? Quais são as marcas que a gente deixa no planeta? Então, quais os impactos quais os impactos que o nosso modo de vida pode trazer para o planeta? A questão do consumismo. Então, o mundo está cada vez menor para o ser humano, né? A quantidade de pessoas no mundo está cada vez aumentando mais. Estamos com a quantidade de pessoas por volta de 7 bilhões de pessoas no mundo, e as pessoas se utilizam às vezes do conhecimento. Alguns países detêm o poder, detêm a produção agrícola, e tem essa questão. Às vezes tem alimento, mas não tem oferta para todos, no caso. Uns detêm grande parte do dinheiro, detêm grande parte da produção, e tem os países que são subdesenvolvidos. Então, essa relação de poder. Então, o próprio consumismo que a gente possui, a gente querer comprar coisas toda hora, o capitalismo influencia isso, no sentido de a máquina girar, né? Então, o sistema só funciona se tiver demanda. O comércio só sobrevive se tiver quem compre. Um exemplo é essa questão da pandemia, né? Quando fechou as portas, alguns comerciantes tiveram que fechar as portas por um mês, ou 2, ou 3, ou 4, eles tiveram comerciantes que quebraram, porque o capitalismo só gira se tiver gente comprando. Se não tiver quem compre, como é que aquele sistema vai funcionar? Então depende do consumismo. Mas esse consumismo desenfreado também pode trazer malefícios. Então, assim, quando eu compro algo tecnológico, por exemplo, um celular, tem a bateria, tem componentes que não podem ser jogados no lixo comum. Mas, assim, para onde eu vou destinar isso? Até mesmo eu, como pessoa, um exemplo, né? Eu, às vezes, me pergunto,
quando eu compro uma pilha ou uma bateria que está estragada, onde é que eu vou deixar? Porque na cidade não tem um canto específico para jogar esse material, para destinar esse material. Eu fico, às vezes, a pessoa acaba sem saber o que fazer, onde é que eu vou destinar esse lixo. Então esse consumo que eu tive vai gerar um impacto ao meio ambiente. Se eu jogo, por exemplo, quem tem moto, quem tem carro, a gente produz quando a gente troca o nosso óleo, tem um óleo que não serve mais para a gente. Pelo menos assim, no local que tiram, eles recolhem. Mas às vezes tem pessoas que jogam esse óleo que não serve mais, esse óleo lubrificante, joga no solo. Então esse óleo vai contaminar o solo e por sua vez o lençol freático, que é onde tem as águas, né? Que está no subsolo. Então vai contaminar. Se tiver algum rio próximo, provavelmente vai ter traços de petróleo, vai ter algum malefício para aquelas águas, né? Vai trazer malefício tanto para os animais que vivem ali, como das pessoas que utilizam aquela água para beber. Então tudo gera um impacto. Um exemplo, a fossa que a gente aqui tem saneamento básico em alguns bairros, em outros não tem, né? Então a gente faz aquela fossa que seca, no caso que a água escorre lá, ali contamina também o lençol freático. Um exemplo é a cidade de Natal, que a cidade a água de lá era considerada mineral praticamente, né? Água muito boa, só que já tem nitrato, que é um mineral que é normal ter na água, mas devido à contaminação por esgoto, esse nitrato ele ficou tão alto que assim acaba tendo algum prejuízo para a saúde. Porque esse mineral existe, mas em excesso ele é maléfico para o ser humano, né? Beber essa água. Então tem toda essa relação, né? de consumo com prejuízo ao meio ambiente. Então a gente tem que pensar de forma coerente. Quando eu compro algo, eu preciso daquilo. De fato, aquilo vai me trazer algum benefício. Então a gente tem que pensar os prós e os contras quando a gente vai comprar algo. Não comprar apenas por impulso. E se possível, se a gente puder destinar, quando algo está velho, algo eletrônico está velho, tiver o local certo de destinar esse lixo eletrônico, é importante que a gente faça isso. Para que a gente não venha acarretar um malefício ao ambiente que a gente está, né? E que marcas você gostaria de deixar no planeta? Quais são os legados que você quer deixar para os seus filhos no futuro, né? Vocês são jovens, mas quais são os objetivos de vida que você tem, assim, que vocês querem deixar como legado? Será que a gente quer deixar um planeta estragado para quem vem depois, para os nossos filhos? Será que daqui a 30 anos, a 40 anos, a forma que a gente interage, a forma que a gente vive nesse planeta vai ser a mesma? Será que não irá faltar recursos? Por exemplo, a água vai estar poluída? Será que, por exemplo, não vai faltar alimento? Já em alguns países já faltam, né? Outros têm excesso, em outros faltam. Será que isso não vai trazer? Será que nosso planeta não vai ser pior com isso? Então a gente deixa esses questionamentos. O conteúdo esse é apenas a introdução. Quem quiser, é bom que debata, né? Escolha um desses 5 itens que tem ao lado da imagem, caso vocês tenham recebido o material, né? Vocês podem debater baseado no que eu disse aqui na sala de aula, né? Sobre a ideia de viver com sustentabilidade, né? Viver de forma coerente, que a gente possa conviver, não digo em harmonia, mas pelo menos ter um certo respeito ao meio ambiente que a gente vive, né? Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.